E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aí nos grupos fazerem um exercício com base na palavra que foi trazida no nosso Big House, o último Big House, sobre o que vem depois do dilúvio, né? E aí o que vem depois desse nosso dilúvio, né? O que vem depois dessa nossa quarentena é o assunto que nós estamos debatendo e conversando nesses dias. E eu quero falar sobre um personagem que não aparece muito na história do dilúvio, que é Cã, filho de Noé, um dos três filhos de Noé. E eu quero que a história de Cã seja um espelho para mim e para você, para a gente entender, anota aí, para a gente entender o que nós precisamos identificar, que nós precisamos mudar depois do dilúvio. A Bíblia relata ali no livro de Gênesis, no capítulo 7, o começo do dilúvio, né? Para você ter ideia, Noé tinha 600 anos quando as águas vieram, né? Então a gente não está falando de um pai inexperiente, né? De um pai que não sabia o que fazer, que não teve tempo de educar seus filhos. Não estávamos falando de filhos meninos, né? Não estávamos falando de filhos pitoquinhos, adolescentes, né? Ou crianças. Estamos falando de homens maduros, né? Homens que já vinham aí conhecendo uma sociedade, trabalhando, vivendo uma cultura, povoando a terra, tendo relações, né? Então, esses são os três filhos de Noé. E especificamente Cã, que nós vamos ter uma conversa hoje. Cã vivia antes do dilúvio em uma sociedade que a Bíblia relata que era uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta. Não havia nada o que se esperar das relações humanas, do jeito que se fazia negócio, do jeito que se fazia amizade, do jeito que se fazia uma relação marido e mulher, quando existia uma relação marido e mulher, do jeito que se fazia uma relação pai e filho, amigos, parentes, enfim, era uma sociedade que Deus olhou e falou assim: eu vou acabar com esse negócio aí. Né? Mas aí Deus enxerga Noé e a história você conhece. Mas o importante de hoje é essa cultura, essa sociedade imprimiu em Noé, na esposa de Noé e nos filhos de Noé, características que não são muito proveitosas. Né? Isso acontece nos dias de hoje. Nós temos aí uma cultura, né? Agora estamos falando de 2020, é, em que muitas dos valores que nós vemos por aí, né, sendo impressos na sociedade, como ganância, como egoísmo, como corrupção, é, como a infidelidade, a não lealdade, né? São valores que nós vemos normalmente em qualquer novela, qualquer dramaturgia, em qualquer noticiário, né? Em qualquer história dentro das empresas, nós vemos isso também. E o importante é que isso é a mesma coisa que aquele período. E se nós não nos cuidarmos, esses valores, às vezes inclusive nascidos dentro de nossa casa, transferido dos nossos pais para nós, né? Pais que ensinaram os seus filhos a não serem fiéis às suas esposas, né? Mulheres que ensinaram as suas filhas a não serem leais aos seus maridos, a não serem amorosas, né? Então, é esse cuidado que eu quero que a gente tenha, porque queira ou não, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso status quo, né? O nosso
o nosso dia a dia mesmo, né? A nossa rotina, somado à cultura, imprime em nós jeitos de viver, maneiras de se viver. E o que acontece com Cã? Não acontece nada diferente do que aconteceria com nós. Cã vivia nessa sociedade, de novo, não era um jovem, não era um jovem apaixonado de 19, 18 anos, não, estamos falando de um adulto, né? E a Bíblia relata uma característica dele que mesmo após o dilúvio, ele não mudou. A Bíblia diz ali, aí já no, no capítulo 9, lá no versículo, ali ó, no versículo 20, mais ou menos, conta a história que nós contamos no Big House, que Noé criou uma vinha, produziu vinho, bebeu vinho, exagerou, dormiu nu e Cã, o seu filho, tirou o sarro do pai, né? Chacoteou o pai para os outros dois irmãos, ou seja, é como se fosse fazer um bullying com o pai, né? Que valor era esse, né? Que cultura era essa que você encontra o seu pai após ter tomado um pileque de vinho no seu quarto, no seu aposento? O pai não estava em um lugar público, não estava fazendo uma vergonheira em uma festa, não, ele estava lá na tenda dele, dormindo, como diz no espanhol, borracho. E Cã vê isso e aproveita que o pai, mesmo na sua intimidade e nu, exposto, aproveita para humilhar o pai, né? Para tirar sarro do pai. Percebe que talvez essa história, para mim e para você, não seja tão grave tirar um sarrinho do papai, aproveitar que ele está meio bebum, mas sim é muito grave. É uma desonra. Em momento algum, um filho deveria tratar um pai com desonra. Em momento algum. Ainda mais naquela cultura mais paternalista daquela época, em que o pai o qual salvou eles de uma catástrofe mundial, não deveria ser exposto, mas sim deveria ser honrado. Então Cã, após o pai saber que Cã tirou o sarro dele, o pai amaldiçoa Cã, né? Declara que são amaldiçoados Cã e os filhos de Cã, né? E os filhos dos seus filhos serão escravos dos outros filhos de Noé, né? Olha só. O ponto aqui agora não é sobre a maldição que Noé coloca sobre a vida de Cã, mas a gente entender que mesmo após, você consegue imaginar isso? Vem algo impresso no coração deste humano, ele atravessa uma catástrofe global, né? Eu repito, alguns estudos dizem que nesse momento a Terra tinha de 5 a 9 bilhões de pessoas. Os 5 a 9 bilhões de pessoas desaparecem, ficam apenas eles e as esposas, e Noé e a esposa, e nada muda dentro dele. Ou melhor, isso não muda. Talvez outras coisas tenham mudado, mas isso não muda. Esse comportamento de desonra, de desafiliação, fica impresso no coração dele e continua impresso. E quando ele sai dessa quarentena, quando ele sai desse dilúvio, ele aplica essa característica e é amaldiçoado por ela. Quando ele sai desse dilúvio, quando ele sai dessa quarentena, ele novamente repete o velho hábito que já não era legal lá atrás
e agora em que tudo está para ser refeito, ele repete o velho ato de uma sociedade corrupta, ele repete isso e é amaldiçoado. Qual seria o certo? Que nesse período de dilúvio ou de quarentena houvesse uma reflexão profunda na vida de Cã e ele entendesse que isso não serviria para quando ele saísse da arca. Isso não serviria para quando ele tivesse que pôr os pés neste novo mundo que inabitado agora por os outros, né, que morreram afogados, mas somente por animais, por Noé e pela família dele. E aí eu pergunto para você, aí no grupo, para você e para mim também, que estamos aí nesta arca de Noé chamada Covid-19, qual é a característica ou as características que eu e você temos que deixar dentro da arca e não repetir nunca mais após acabar esse dilúvio? O que em você, se você repetir a hora que tudo voltar ao normal, vai amaldiçoar ou continuar amaldiçoando a sua vida? A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é linda. É claro que tudo isso é um sentido figurado da palavra de Deus, para que a gente faça uma reflexão que mesmo em momentos tão poderosos, tão catastróficos, se nós não refletirmos profundamente, não nos arrependermos, não quisermos realmente abrir mão de antigos comportamentos, de antigas coisas, infelizmente, nós vamos repetir o que não deveríamos repetir e, infelizmente, sermos amaldiçoados pelas nossas atitudes. O meu desejo do coração é que, diferentemente de Cã, você faça uma reflexão profunda sobre como você deve sair dessa arca. Quais são as suas atitudes que precisam ser afogadas neste período de quarentena, ok? Então aproveite aí o seu grupo e converse sobre isso. Abra o seu coração, exponha-se, coloque esses pelos todos do coração para fora, né? Para que o Espírito Santo possa, nesse encontro, não só colocar para fora esses comportamentos, essa mentalidade, essa angústia, esse histórico paternalista, esse jeitão, mas apagar de forma geracional, de forma que seja impossível isso voltar. Que seja um arrependimento verdadeiro. O Espírito Santo me diz que sim, nesse grupo ocorrerá arrependimentos verdadeiros e que velhos homens e mulheres não sairão dessa arca, mas sim novas pessoas incapazes, graças a Deus, de serem amaldiçoados pelo novo mundo que vem por aí. Olha só que benção, o Espírito Santo é um professor maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque você atravessa, você não depende da tecnologia. Você está além do tempo. Enquanto eu estou aqui gravando, o Senhor já foi lá no futuro e já viu o que vai acontecer nesses grupos, o que vai acontecer nesse encontro, já entendeu os corações e as pessoas que absorverem essa mensagem e de fato mudarem o seu comportamento, arrependerem-se, mudarem a trajetória da sua vida, terão vidas realmente novas, renovadas, ressignificadas. Aleluia por isso. Esse nosso professor Espírito Santo é maravilhoso.
Deus abençoe. Bom grupo para vocês. Até mais.